Olá, eu sou Flávio Morgado, fundador do Instituto Infimed, e estou aqui para conversar com você sobre como implementar o teste de progresso na sua instituição. Essa abordagem será definida em duas aulinhas, esta é a segunda. Vamos à primeira parte, que vai trazer esses assuntos aqui. Qual é a meta a ser atingida pelo seu teste, quais tipos de questão você vai utilizar, o tempo destinado à avaliação e o número de questão em cada teste. É muito necessário que todos esses itens sejam previamente definidos, porque os cursos devem ter uma mesma direção e métrica, né, para que a ação conjunta institucional seja a mesma. Na próxima avaliação, nós veremos alguns outros itens, como a periodicidade e datas, como o teste pode ser aplicado, método de análise dos resultados e algumas estratégias. Cada um desses itens vão ser abordados futuramente em aulas que detalham melhor como se faz cada uma dessas coisas. Então vamos começar falando pela meta do teste de progresso. A meta é um componente crucial para que você tenha sucesso na implementação do teste. Ela deve indicar de forma clara, objetiva, para todo mundo que queira saber o que é o teste de progresso, o que a instituição planeja atingir com os resultados dessa avaliação. A gente tem alguns exemplos de meta que podem ser adotadas institucionalmente. A mais clássica, que é a origem do teste de progresso, é ter uma melhor nota nos testes oficiais, como o ENAD. Ter uma nota de excelência no ENAD é uma meta válida. Considero eu um pouco aquém do objetivo que o teste pode trazer, já que o teste traz uma riqueza muito maior. Então, você pode querer, por exemplo, perseguir uma formação mais homogênea para todas as séries de cada curso, que traga uma formação de excelência profissional. E como conversamos anteriormente, você pode estar tentando implantar uma marca institucional em cada profissional que sai da sua instituição, fazendo com que eles tenham um perfil específico que apareça no mercado. O melhor cara que faz isso vem de lá. E você vai poder também captar alunos mais interessados em ser esse profissional. Então, essa é uma meta muito nobre. E, finalmente, você também pode querer fazer com que o teste seja uma espécie de auditoria institucional para a qualidade da educação que está sendo efetivamente aplicada e percebida. Aplicada pelos discentes e percebida pelos alunos. Olhando assim, essas metas parecem se sobrepor e parece que a gente quer todas elas, mas você deve evitar isso. Mesmo que você possa tirar esses dados do teste, provavelmente vai poder, a meta deve ser uma só, mais simples, mais objetiva, porque isso vai facilitar o tipo de questão que o teste vai conter. Então, define essa meta e uma vez que você defina essa meta, vai ser necessário criar uma declaração de objetivos que essa meta contempla. É muito necessário que esses objetivos sejam simples também, mas sejam muito específicos. Ou seja, ela deve indicar o tipo de avaliação que o teste de progresso é, formativa ou somativa. Eu recomendo que o teste de progresso comece como uma avaliação formativa. A sua adoção como somativa deve ser um evento posterior, só depois de muita reflexão. Ter descrito o seu objetivo principal. O que o teste pretende dar para a instituição, para os docentes, para os discentes. Quantas vezes ele será aplicado no ano? Em que épocas? E também o que vai se fazer com esses resultados. Declarações de objetivos para metas, elas têm um formato mais ou menos comum. E isso é uma coisa muito simples que deve permear todos os documentos, tudo que aparecer no teste, qualquer reunião, aparece primeiro a meta. A nossa meta é essa aqui. Vamos olhar como é que a gente está perseguindo essa meta. Aqui tem um exemplo. Esse exemplo tem as partes azuis que você vai substituir pela sua instituição. Então, vamos lá. O teste de progresso institucional da minha instituição é uma avaliação formativa efetuada por todos os cursos com o objetivo de garantir uma formação de excelência
com a periodicidade anual ocorrendo no mês de setembro, para garantir melhores resultados no ENAD num prazo de, vamos botar 5 anos. O prazo pode ser um must que você coloca aí, algo especial que pode te dar um balizamento de refazer a meta. Mas eu acredito que você não precisa exatamente de um prazo, porque você vai começar com um processo mais lento de adaptação deste teste, não só no corpo discente dos estudantes, mas também no corpo docente, que precisam de um tempo para entender o seu potencial. Então, uma vez que você tem uma declaração e que você saiba o que quer com o teste, é hora de indicar como é que o teste vai ser apresentado, o seu formato. Esse formato, ele diz respeito a como o teste é feito em relação aos tipos de pergunta que os alunos respondem. E a gente pode empregar 2 tipos de questão. 2 ou mais, né? Normalmente 2. Questões objetivas, que são mais fáceis de analisar, mas são um pouco mais difíceis de criar. E elas podem ser da forma clássica, que é um enunciado, 5 alternativas de múltipla escolha com uma correta, onde podem ser apresentados de várias formas diferentes. Ou pode ser também do tipo sim, não. Alguns testes no exterior, especialmente na Europa, usam muito questão sim, não, para fazer uma grande quantidade de perguntas, 200, 300, porque elas são mais rápidas de se responder. São mais tomadas de decisão profissional mesmo. Usar ambas. Eu não conheço ninguém no Brasil que use questão sim, não. E como a maioria das testagens de exames para concursos posteriores, o próprio ENAD não usa sim, não, talvez não seja bom colocar, mas em um ou outro momento você pode querer fazer essa testagem. Além disso, você tem as questões discursivas. São aquelas que os alunos têm que escrever de próprio punho ou de formato digital uma resposta a uma questão que tem um ou mais itens que devem ser respondidos. Então, qual é a dificuldade da questão discursiva? Forma de analisar. Ela vai ter que ser corrigida por uma pessoa, e isso pode trazer uma dificuldade. E você também pode querer usar ambas as questões, objetiva e discursiva, que é o que o ENAD faz, o modelo ENAD. Ao inserir as duas, você vai fazer uma grande modificação dentro da instituição, porque vai ter que envolver vários docentes na sua correção, e pelos métodos que são empregados para análise de questões discursivas, provavelmente vai trazer uma mudança de cultura. E vai ser mais fácil para os alunos responderem ao modelo ENAD. E uma vez que você criou esse formato, ele não deve mudar. Em todos os testes ele deve se repetir. É mais fácil começar com alguma dificuldade, perseguir isso, que vai se tornando um lugar comum. E fazer com que cada curso perceba que essa é uma cultura empresarial, uma cultura da instituição. Além disso, você vai poder fazer comparações entre testes, porque eles têm o mesmo formato, e entre cursos diferentes, porque eles vão ter uma mesma estruturação. E você vai poder saber, por exemplo, se um determinado curso tem maior dificuldade para responder as questões discursivas, por exemplo, ou certo tipo de questão objetiva. Bom, uma vez que você definiu o formato, isso já está claro, você deve pensar no tempo de resolução e no número de questões que a prova vai ter. Esse é um assunto sensível e você não deve seguir o que outros métodos ou outros consórcios seguem. Tenho visto já há algum tempo que alguns consórcios, especialmente na área médica, usam 100, 120 questões do teste como usavam antigamente. Como se usa hoje em algumas provas de seleção para residência ou até provas de seleção para alguns testes como Petrobras. Não é necessário ter muita questão, tá? Não é necessário para que você tenha uma avaliação de qualidade. O que é necessário são questões que respondam àquilo que você está buscando, certo? Que está na sua declaração de metas. Então, você pode
definir o tempo e calcular o número de questões. E a partir deste tempo, ou do número de questões, ver o tempo que é necessário para resolver, porque as questões, se forem objetivas ou discursivas, elas devem ser olhadas de forma diferente. Então, normalmente, como o teste tem pelo menos só questão discursiva, objetiva, que são de múltipla escolha, a gente começa por essas questões. E como esses atributos são mutuamente relacionados, é bom que você defina o tempo de avaliação pelo horário que o teste vai ser feito, já que há uma diferença da disponibilidade dos alunos que estudam em tempo integral, pegam o horário do dia, que estudam de manhã, a manhã inteira, alunos que não trabalham de manhã, é mais difícil do que alunos que não trabalham à tarde, ou alunos que fazem cursos noturnos, que às vezes trabalham o dia inteiro. Então, para os cursos diurnos, você pode muitas vezes usar até 4 horas, que vai ser de 8 a meio-dia, o que exige que todo mundo chegue na hora. 8 horas da manhã para o teste, o que pode ser uma dificuldade. Enquanto nos cursos noturnos, essa é uma dificuldade muito maior. Os alunos normalmente têm aula de 18 às 22 ou de 19 às 23. Isso vai depender muito do contexto que o curso se insere, dos transportes, da capacidade do aluno poder sair tarde e chegar cedo. Então, normalmente, o aluno do curso noturno chega 18h30, 19 horas, vai chegar atrasado. Então, o curso noturno não pode empregar mais de 3 horas na resolução do teste. Isso baliza muito o número de questões dos outros testes diurnos, e você deve levar isso em consideração. Então, mesmo que você defina que o teste é para 3 horas, você pode dar um tempo maior para 4 horas e o aluno ter ou não esse tempo para fazer, tá certo? Em 4 horas. Mas você deve conceber que ele deve ser feito em 3 horas. Alguns alunos mais lerdos, ou vamos dizer, mais detalhistas, podem querer usar o tempo integral do teste. Então, vamos começar associando o número de questões com o tempo de avaliação. Vamos citar 3 horas ou 180 minutos, considerando a grande variabilidade nos estudantes e sua capacidade de ler, interpretar e decidir qual a resposta que ele considera correta, ou ler uma questão discursiva, interpretar o texto, ver quais são os itens pedidos e escrever uma questão discursiva. Então, supondo 3 horas de avaliação e que um número de questões grandes não é necessário, nós podemos começar a supor qual o número de questões que nós vamos usar. Na minha experiência de analisar mais de 250 testes, com aproximadamente quase todos, pelo menos 220 com 60 questões objetivas, mostra que, em média, qualquer que seja o curso, a média dos alunos não usa mais do que 2 horas para fazer o teste. Depois disso, eles se sentem cansados. Como o teste é normalmente formativo, se tiver muita questão, eles começam a abandonar. Quando adicionamos 2 questões discursivas a esse teste, essa média aumentou para 20 minutos. Então, estou dando aqui uma métrica inicial. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode calcular o número de questões baseado no tempo do teste para questões objetivas ou verificar se o tempo cabe às questões discursivas. Então, a gente tem que considerar tempo para ler a questão, tempo para ler as alternativas, tempo para raciocinar na questão, escolher a alternativa correta, porque ele tem que verificar se essa é a correta, fazer uma pseudomarcação, até chegar na correta. Tem um tempinho ali, tá? Nós consideramos adequado que esse tempo não deva ser menor do que 2 minutos. Em média, 3 minutos é um tempo mínimo para uma questão considerada difícil. Difícil para quem? Vamos considerar que o teste de progresso é um teste que tem uma qualidade para aluno egresso. Então, o aluno tem que ler a questão, ler as alternativas e selecionar a alternativa mais fácil. Imagina que é um aluno de período inicial. Talvez ele nem consiga ler, ele acha engraçado que estão perguntando para ele uma coisa que ele não tem menor noção. Enquanto um aluno mais avançado já vai fazer uma leitura mais tranquila dessa questão.
Então, para questões objetivas, você usa o tempo total do teste e vê se cabe. 3 horas de teste ou 180 minutos, dividido por 3 minutos por questão, 60 questões. Então, esse é um número máximo para uma prova de 3 horas ou 180 minutos. 60 questões, porque a prova é difícil. E é difícil para pelo menos 60% a 80% do curso, certo? Então, mais de 60 questões vai trazer um complicador para você. A medição vai começar a ficar ruim. Agora vamos dizer que você bote questão discursiva. O aluno tem que ler o texto, o aluno tem que raciocinar um pouco no texto, olhar os itens pedidos na resolução. E aí, escrever cada um dos itens. 8 a 10 minutos é um tempo mínimo para se fazer isso, se os alunos estiverem com alguma adaptação a esse tipo de avaliação. Senão, esse tempo é muito exíguo. Vamos considerar, por exemplo, que você bote 2 questões. Como eu botei ali para vocês, na nossa experiência aumentou o teste em média em 20 minutos, por isso os 10 minutos aí, mas você pode precisar de mais. No caso de questões discursivas, o ENAD, por exemplo, que fornece 5, 2 de conhecimentos gerais e 3 de conhecimento específico, ele tem que dar pelo menos 50 minutos só para essas questões. Alguma vez já te concebeu que os alunos que vão fazer o ENAD precisam dessa informação? E que talvez seja mais fácil começar pelas questões discursivas e que vai levar quase 1 hora para ele responder se ele for veloz? Então, conclusão. Para uma prova que vai ter 60 questões objetivas, vai gastar 180 minutos e 5 questões discursivas, eu vou precisar de mais 50 minutos, então vai ser 180 mais 50, 230 minutos, ou 3 horas e 50 é o tempo mínimo. Então, é óbvio que em 4 horas de avaliação não cabem 5 questões discursivas, a maioria não vai ser feita. Se você botar 2, talvez você consiga que sejam feitas. Tá certo? Mas volto a dizer que essas 60 questões objetivas estão sendo consideradas como difíceis. Algumas podem ser resolvidas num tempo menor do que 3 minutos. Chamo a questão de vocês aqui, que o ENAD é uma prova de 4 horas. E ela emprega 40 questões no total. 35 dessas questões são objetivas. 27 questões do conhecimento específico do curso e 8 do conhecimento geral. E mais 5 questões discursivas, 2 do conhecimento geral e 3 do conhecimento específico. Vê que o tempo aqui está muito bem gerenciado dentro das 35 questões, dando um tempo mais do que hábil para qualquer aluno fazer as questões, desde que a estratégia exista. Você está dando estratégia para o seu aluno? No próximo vídeo, nós vamos continuar a abordar o teste de progresso, vendo esses itens. Te aguardo lá. Até lá!